Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 26, versículo 31. Êxodo 26, 31, Velho Testamento. Diz o seguinte: farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido com querubins. O farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então Deus havia chamado Moisés e Deus havia dado uma ordem, uma direção para Moisés, para que Moisés e o povo de Israel, eles construíssem, eles levantassem o tabernáculo. O tabernáculo era uma espécie de igreja móvel. Então o povo, quando estava em determinado lugar, o povo de Israel, eles montavam aquele tabernáculo. E quando eles iam para outro lugar, eles desmontavam aquele tabernáculo e iam e montavam novamente onde eles fizessem as suas paradas. E o objetivo daquele tabernáculo era para que a presença de Deus estivesse naquele lugar e Deus ele habitasse com o povo. Agora, uma coisa interessante, lê comigo de novo o finalzinho do versículo 33, quando Deus ele ordena que Moisés ele fizesse um véu e ele colocasse aquele véu. Diz o seguinte, final do versículo 33, o véu vos fará separação entre o santo lugar e os santos dos santos. Então Moisés, ele deveria colocar aquele véu e ele ia fazer uma separação entre o santo lugar e o santo dos santos. E justamente nesse santo dos santos era o local dentro do tabernáculo onde estava a presença de Deus. E nesse lugar chamado Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote ele tinha acesso. E uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava nos santos dos santos e apresentava o sacrifício para Deus em favor do pecado do povo. E até mesmo o primeiro sumo sacerdote que existiu foi Arão, o irmão de Moisés. Então, as pessoas que não eram sumos sacerdotes, e até mesmo na realidade o sumo sacerdote era apenas um, as outras pessoas elas não tinham
acesso a esse lugar. Falando figuradamente, é aquele véu, ele impedia o acesso do ser humano ao Santo dos Santos. Agora, vai comigo no Evangelho de Mateus, que se encontra no Novo Testamento, capítulo 27, versículo 50. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 50. E o que nós vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 50, é os fatos ocorridos que nós vamos ver justamente eram na crucificação e na morte do Senhor Jesus. Diz o seguinte: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E isso na morte de quem? De Cristo, de Jesus. Isso numa sexta-feira. Continuando, versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, o que aconteceu logo após a morte de Jesus? Aquele véu que estava no santuário, e era o mesmo véu que nós vimos lá em Êxodo, no capítulo 26, no versículo 31 ao 33, esse véu agora, depois da morte de Jesus, ele se rasgou. E por que se rasgou? Para que através disso todo ser humano que depositasse a sua fé no Senhor Jesus, ele tivesse acesso a Deus. Pois lembrando, como nós falamos, era somente o sumo sacerdote que tinha acesso ao Santo dos Santos. Então, justamente numa sexta-feira, Jesus, ele entregou a sua vida, ele foi crucificado, ele morreu naquela cruz para dar acesso a todos os que creem nele ao Santo dos Santos, à presença de Deus, pois antes nós não tínhamos acesso à presença de Deus, aos Santos dos Santos, falando espiritualmente. E para a gente confirmar isso, vai comigo agora em Hebreus, capítulo 10, verso 19. Epístola aos Hebreus 10, 19. Também se encontra no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 10, verso 19. Diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Tá vendo? Então Jesus,
ele já fez a parte dele, ele derramou o sangue dele para que a humanidade entrasse na onde? Nos Santos dos Santos, ou seja, tivesse acesso a Deus. Agora é necessário que a pessoa ela venha ter o que? Intrepidez, ou seja, ela venha ter fé, ela tenha ousadia e ela entre nos Santos dos Santos, falando espiritualmente. 20 diz o seguinte, versículo 20: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, Jesus, ele providenciou um caminho, nos deu acesso direto ao Pai. Então o ser humano, ele só tem acesso a Deus através do Senhor Jesus. Continuando 21, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Lembra que o sumo sacerdote, ele era o único que tinha acesso ao Santo dos Santos. Então Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote e também, na realidade, ele também foi, ao mesmo tempo, o sacrifício apresentado a Deus pelos nossos pecados, iniquidades. Versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, para a pessoa se aproximar de Deus, caso, ela tem que ter esses requisitos. Quais? Um sincero coração, ou seja, ela deve ter um coração quebrantado, ela deve reconhecer os erros dela, os pecados dela, e ela deve querer mudar. E quando Deus vê a sinceridade no coração do ser humano, Deus, ele ouve o ser humano. Deus, ele deixa esse ser humano entrar na presença dele, porque Jesus já fez a parte dele. Ele morreu naquela cruz para dar acesso ao ser humano a Deus. Outra coisa, plena certeza de fé. Então a pessoa, ela deve ter fé quando ela vai entregar a sua vida para Deus, a sua vida para Jesus. Outro requisito, tendo o coração purificado de má consciência. Nós estávamos no mundo, sabe? De repente, com maus pensamentos, más intenções, falando figuradamente, nós estávamos com uma consciência suja. E a nossa consciência, ela deve ser purificada, ou seja, deve ser lavada, para assim termos acesso a Deus. Até por esse motivo está escrito que os limpos de coração verão a Deus. E finalizando, e lavado o corpo com água pura, ou seja, que representa, simboliza o batismo nas águas. Pois a pessoa que ela quer ter acesso ao Santo dos Santos, sabe? Ela quer viver de acordo com a vontade de Deus, é necessário que essa pessoa também ela venha se batizar nas águas. Batismo também nós sabemos
que é um ato simbólico, que a pessoa, ela quer dizer o seguinte, que ela quer morrer para o mundo e ela quer viver para Deus, entregar a sua vida para Cristo. Então, essa é a palavra de hoje, guarda ela no seu coração. Amém? Deixe o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Forte abraço.